Este canal tem como finalidade incentivar a disseminação da história, apresentando os eventos principais relacionados ao tema abordado no vídeo. Não é nossa intenção esgotar o assunto, já que isso seria inviável em vídeos de cerca de 10 minutos. Sugerimos que caso os espectadores tenham interesse em saber mais sobre as batalhas, após assistir aos nossos vídeos, realizem pesquisas mais aprofundadas, pois nossos vídeos servem apenas como uma introdução ao assunto. Seja bem-vindo ao nosso canal, Grandes Batalhas da História. Aqui você terá a oportunidade de reviver as maiores e mais emocionantes batalhas que marcaram a história da humanidade. A Batalha de Maratona é um dos eventos mais emblemáticos da história da Grécia Antiga. O conflito ocorreu em 490 a.C., quando o exército persa liderado pelo rei Dário I invadiu a Grécia em retaliação à ajuda que os gregos haviam dado às cidades gregas da Ásia Menor em sua revolta contra o domínio persa. A invasão persa às cidades gregas da Ásia Menor ocorreu por volta de 499 a.C., quando o Império Persa dominava uma grande parte da região. Naquela época, muitas cidades gregas, incluindo Mileto, se revoltaram contra o domínio persa e pediram ajuda a outras cidades gregas da Grécia continental. Os atenienses e outros gregos enviaram ajuda às cidades gregas da Ásia Menor, formando uma coalizão que lutou contra as forças persas. A revolta grega contra o domínio persa durou vários anos e foi liderada por figuras importantes da época, como Aristágoras de Mileto. No entanto, a revolta foi finalmente reprimida pelo rei persa Dário I, que enviou uma grande força militar para a região. Embora as cidades gregas da Ásia Menor tenham sido derrotadas, o conflito desencadeou um processo de mobilização da Grécia contra o Império Persa, que culminou na Batalha de Maratona e em outras batalhas decisivas. A batalha é lembrada como uma das primeiras grandes vitórias da Grécia sobre o Império Persa, e seu legado se estende até os dias de hoje. A corrida de maratona, que hoje é uma prova olímpica, tem origem na história da batalha, quando um mensageiro correu 42 quilômetros para levar a notícia da vitória grega a Atenas. Dário I, também conhecido como Dário, o Grande, foi um rei persa que governou o Império Persa de 522 a.C. até sua morte em 486 a.C. Ele sucedeu o trono persa após a morte de seu predecessor, Cambises II, e ficou famoso por sua expansão territorial e conquistas militares. Durante seu reinado, Dário I anexou territórios ao Império Persa, incluindo a Trácia, a Macedônia e a região do Vale do Indo. Ele também fortaleceu as instituições persas, criando um sistema de satrapias, províncias, e construindo grandes obras públicas, como o Palácio de Persépolis. Dário I foi um governante ambicioso e militarmente habilidoso, que liderou várias campanhas militares bem-sucedidas contra as cidades-estado gregas e outras nações. No entanto, ele também enfrentou derrotas significativas, como na Batalha de Maratona em 490 a.C., quando seu exército foi derrotado pelos gregos. Apesar dessa derrota, Dário I continuou a investir em campanhas militares para expandir seu império e consolidar seu poder. Ele foi sucedido por seu filho, Xerxes I, que continuou a campanha contra a Grécia e lutou contra as cidades gregas em batalhas como as de Termópilas e Salamina. Temos um vídeo no canal falando sobre a Batalha das Termópilas. O exército persa era composto por cerca de 25.000 homens, incluindo arqueiros, lanceiros e cavaleiros, além de tropas de elite conhecidas como os Imortais. O comandante das forças persas em Maratona era Datis, um general experiente que havia conquistado várias vitórias em campanhas anteriores. Ele foi nomeado para liderar a expedição contra a Grécia pelo próprio rei Dário I. A infantaria persa era uma das principais forças do exército persa na época da Batalha de Maratona e consistia principalmente de lanceiros e arqueiros. Era conhecida por ser uma força altamente disciplinada e organizada, que podia se adaptar a diferentes situações de combate. Os soldados persas eram geralmente recrutados entre as diversas etnias e povos que habitavam o império, o que resultava em um exército diverso. Os persas também tinham tropas de elite conhecidas como os Imortais, que eram treinados para lutar em formações de falange e eram equipados com armaduras de bronze e escudos. Na infantaria persa, os arqueiros eram especialmente temidos, pois podiam disparar flechas com grande precisão e rapidez.
Os arqueiros persas eram geralmente recrutados de regiões montanhosas onde eles desenvolviam habilidades em tiro com arco desde a infância. Os lanceiros persas usavam lanças longas que podiam ser arremessadas contra o inimigo ou usadas em combate corpo a corpo. Eles também usavam espadas curtas e punhais. A infantaria persa tinha uma boa formação de combate, mas não era tão eficiente em combate corpo a corpo quanto as formações de falange dos gregos. Além disso, a infantaria persa não contava com um treinamento tão rígido quanto o dos soldados gregos e muitos dos seus soldados eram recrutados apenas temporariamente, o que fazia com que a coesão da tropa fosse menor. A cavalaria persa era uma das principais forças do exército persa na época da Batalha de Maratona. Ela era composta principalmente por arqueiros montados e lanceiros montados, que montavam cavalos árabes e eram equipados com armaduras leves, escudos e lanças. No entanto, na Batalha de Maratona, a cavalaria persa não teve muito sucesso. O terreno acidentado e cercado por montanhas tornava difícil para a cavalaria persa aproveitar sua vantagem em velocidade e mobilidade, e a formação de falange dos soldados gregos conseguiu impedir que a cavalaria persa penetrasse em suas linhas. O exército grego na época da Batalha de Maratona era composto principalmente por hoplitas, que eram soldados de infantaria pesada equipados com lanças longas, escudos e capacetes de bronze. Os hoplitas gregos eram recrutados entre os cidadãos livres das cidades-estado gregas e eram treinados desde a infância para o combate. Os soldados gregos eram altamente disciplinados e organizados em formações de falange, que consistiam em fileiras de hoplitas posicionados lado a lado, com suas lanças apontadas para a frente. Essa formação era altamente eficaz em combate corpo a corpo e oferecia uma excelente proteção contra ataques de cavalaria e infantaria leve. Além dos hoplitas, os gregos também tinham unidades de arqueiros e lanceiros leves, que eram usados principalmente para ataques à distância. Os arqueiros gregos eram especialmente habilidosos em tiro com arco e podiam disparar flechas com grande precisão e alcance. A cavalaria grega não era tão desenvolvida quanto a persa, mas ainda assim desempenhava um papel importante no exército grego. Os cavaleiros gregos eram recrutados principalmente entre a aristocracia e eram equipados com armaduras leves, escudos e lanças. Eles eram usados principalmente para manobras de flanqueamento e reconhecimento. O exército grego era altamente organizado e tinha uma forte cultura de disciplina e lealdade aos seus comandantes. Os soldados gregos eram treinados para lutar em unidade e obedecer às ordens de seus líderes, o que resultava em uma força coesa e eficaz em combate. As forças persas, lideradas pelo general Datis, desembarcaram na costa da Ática e marcharam em direção a Atenas com o objetivo de capturá-la. O exército ateniense, liderado pelos generais Miltiades e Calimachus, marchou para interceptar os persas em Maratona. Os atenienses eram numericamente inferiores aos persas, com cerca de 10.000 soldados, enquanto os persas tinham entre 20.000 e 25.000 soldados. Os persas se posicionaram na planície de Maratona, com sua infantaria no centro e a cavalaria nas alas. Os atenienses, por sua vez, formaram uma linha de falange com seus hoplitas na frente e sua infantaria e arqueiros leves nas laterais. Os persas iniciaram o combate com o ataque da cavalaria em direção aos flancos do exército ateniense, mas o terreno acidentado dificultou o avanço da cavalaria e os gregos conseguiram manter sua formação e resistir ao ataque. Em seguida, a infantaria persa avançou em direção aos hoplitas gregos, mas também foi repelida com sucesso, pois era a formação mais sólida do exército grego. Os gregos tinham como objetivo evitar que os persas pudessem usar sua cavalaria, pois era o ponto mais forte dos persas. Por esse motivo avançaram de forma contínua sobre a infantaria grega. Os hoplitas, a ala mais forte dos gregos em formação de falange, atacaram a infantaria persa, que tentou resistir, mas a formação em falange dos gregos, aliada à disciplina em batalha, superou os persas até com certa facilidade. Os persas em pânico tentaram recuar em desordem, mas os atenienses perseguiram os persas em retirada, infligindo pesadas baixas e capturando também o acampamento além de todos os espólios que estavam no local. A cavalaria persa, que fora para a retaguarda após os insucessos iniciais, tentou contra-atacar os atenienses enquanto eles perseguiam os persas em retirada, mas os gregos conseguiram formar uma nova parede de escudos e repelir o ataque. Ao final da batalha, os atenienses haviam conquistado uma vitória decisiva, infligindo pesadas baixas aos persas e capturando grande parte de sua bagagem.
Estima-se que os persas tenham perdido entre 6.400 e 7.000 soldados, enquanto os gregos perderam apenas cerca de 200 homens. A vitória em Maratona consolidou a reputação dos gregos como uma das forças militares mais eficazes e disciplinadas do mundo antigo, e inspirou outras cidades-estado gregas a resistir às tentativas de conquista persas nos anos seguintes. Para a Grécia, a vitória em Maratona foi vista como uma grande conquista, especialmente para Atenas, que liderou a batalha e, portanto, se tornou a cidade-estado mais importante da região. Isso permitiu que Atenas expandisse sua influência e seu poder em toda a Grécia. A vitória também inspirou outras cidades-estado gregas a se unirem e formarem a Liga de Delos, uma aliança militar liderada por Atenas para proteger a Grécia contra futuras ameaças persas. Para o Império Persa, a derrota em Maratona foi uma grande humilhação. O rei Dário I, que havia liderado a invasão, ficou muito irritado com a derrota e prometeu vingança contra os gregos. Isso levou a uma série de novas campanhas militares persas contra a Grécia, incluindo a famosa Segunda Guerra Persa, que culminou na Batalha de Salamina em 480 a.C., na qual os gregos novamente derrotaram os persas. A Batalha de Maratona se tornou uma das batalhas mais famosas da história, com muitos historiadores a considerando uma das mais importantes batalhas da antiguidade. A vitória dos gregos sobre um inimigo tão poderoso e numeroso se tornou um símbolo da coragem e da determinação dos gregos, inspirando gerações posteriores de guerreiros e líderes políticos. A batalha também foi tema de muitas obras de arte e literatura ao longo dos séculos, perpetuando sua importância na cultura ocidental. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Esperamos que tenha gostado e aprendido algo novo sobre esse evento histórico marcante. Não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar seu comentário e like. Isso ajuda e nos dá ânimo para continuarmos a produzir vídeos.